Então, ó, iniciando para o pessoal de exata, listas 20 do pré-vestibular, não sei onde que a gente está, não. Porque... Alguém sabe? Tema 146. Ah, muito obrigado, hein? Eu fiz um esquema aí da Jurema, hein? Então, ó, elipse. Então, vamos falar um pouco sobre elipse. Como que é a estrutura de uma elipse, né? Eu vou desenhar uma elipse, né? Eu vou me esforçar ao máximo aqui para desenhar uma elipse. A elipse é uma circunferência um pouco achatada, né? Que ela tem essa característica aqui um pouco achatada. Então, tem uma circunferência achatada e a gente precisa definir algumas coisas nessa elipse, algumas características da elipse que são fundamentais, tá? O que é fundamental na elipse que a gente precisa definir? Bem, o centro da elipse, que é o ó, é o centro. A elipse tem dois focos, F1 e F2, focos, F1 e F2. A elipse tem dois focos. E ela tem o eixo maior e o eixo menor. O que é o eixo maior e o eixo menor? O eixo maior é a distância dessas extremidades aqui. A distância de A1 a A2 é o eixo maior. Nesse caso aqui, né? A distância de A1 e A2 é o eixo maior. A distância de B1 a B2 é o eixo menor. Tem a distância focal também, que é a distância entre os focos, né? Mas aqui não vem muito ao caso nesse momento. O que a gente sabe com isso? A distância, quando você liga esses pontos aqui, O, B1 e foco, a gente forma um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem as seguintes características. Um cateto dele mede 6. Mede 6, não, C, né? Esse cateto mede C, por que C? Porque C é a coordenada do foco. Se a gente for ver a coordenada do foco F1, ó, o F1 está em cima do eixo X, o eixo da abscissa. Então, se ele está em cima do eixo da abscissa, a coordenada desse foco é C0. Então, C é a metade da distância entre os focos, tá? Então, ó, eu vou até anotar aqui, C é igual a metade da distância entre os focos. Tá certo? Então, o C é metade da distância entre os focos. Então, você sabe que a distância entre os dois focos é 2C. Bem, o B é a metade do eixo menor. E o A é a metade do eixo maior. Então, a gente sabe que o eixo maior é igual a 2 vezes A. E o eixo menor é 2 vezes B. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá bom? Com esse triângulo retângulo, a gente tem uma relação entre eixo maior, eixo menor e foco, que é uma relação muito importante. Então, a gente sabe que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Essa é a relação que eu tenho entre os eixos e o foco. Então, ó, eu vou até escrever aqui, né? O A é a metade do eixo maior. O B é a metade do eixo menor. Espera.
Dúvidas, não dúvidas? O gato tá vivo ou tá morto? Uma coisa importante. E eu esqueci de rolar aqui, hein? Rafa, elipse faz parte do tópico de cônicas? Sim. Faz parte do tópico de cônicas. A Evelyn tá fera. Eu tinha esquecido de rolar. E aí eu não tava vendo as perguntas. Beleza. Então, até aqui tudo bem? Sim ou não? Fantástico. Agora, eu vou falar da equação da elipse. Como que é a equação da elipse? A equação da elipse tem essa forma. X quadrado sobre A quadrado mais Y quadrado sobre B quadrado igual. Olha só. Uma maneira de você já diferenciar elipse de esfera. Desculpa, de circunferência. A circunferência, os números que multiplicam o x quadrado e o y quadrado são iguais. Na elipse, esses números não são iguais. Tá? Então, ó, aqui eu vou ter um número multiplicando o x quadrado e outro número diferente multiplicando o y quadrado, tá? Isso daqui é uma característica de uma elipse. Ó, o A é o eixo maior, o B é o eixo menor. Se o maior número está embaixo do X, quer dizer que a elipse está deitadinha assim. Se o maior número estiver embaixo do Y, quer dizer que a elipse está em pé. Eu vou dar exemplos para vocês. Exemplificarei. Por exemplo, x quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4 igual a 1. Isso significa que a nossa elipse está assim, ó. Deitadinho. Tá? Cuidado. O A é a raiz de 9, é 3. Então quer dizer que o eixo maior é o dobro, vale 6. E o eixo menor vale 4, coincidentemente. Entenderam isso? Agora, pode ter uma situação diferente. Diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar. Ó, por exemplo, x quadrado sobre 25 mais y quadrado sobre 36 igual a 1. Agora, ó, o maior número está embaixo do y. Se o maior número está embaixo do y, quer dizer que a elipse está em pezinho assim. Isso significa que esse tamanho vale 12 e esse tamanho moleque aqui vale 10. Tá? Esse é o esquema da elipse. Tá claro isso? O B vai ser sempre o número menor e o A vai ser sempre o número maior. Olha só. Quem que é o maior número aqui embaixo? Desse exemplo 1. Não, o maior número é o 9, não é? 6 porque você já fez as contas aí e tal. É o 9. Significa o quê? Que o A é o 9. Significa, na verdade, que o A quadrado é o 9. Então, A quadrado é 9. Então, o A vale 3. Então, quer dizer que o eixo maior é sempre o dobro do A. É 6. Quem que é o maior número aqui embaixo? O 36. Então, o A quadrado é 36. Então, a elipse está em pé.
Então, A quadrado é 36, o A vale 6. O eixo maior é o dobro do A, é 12. Tá claro isso? Sim ou não? Como que você sabe que está de pé? Se o maior número está embaixo do y. Se o maior número está embaixo do y, ela está em pé. Se o maior número está embaixo do x, ela está deitada. É assim que você sabe. Sacou? Isso. O a quadrado é 36 aqui. Fera? Não. O A e o B mudam de posição de acordo com quem é maior e menor número. O A sempre está relacionado a maior número e o B é sempre menor. Tá? Então, you are the champions. A gente sabe isso daqui. Ah, eu esqueci de falar a definição da elipse, né? A definição da elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano que a soma da distância de F1 a esse ponto e de F2 a esse ponto é uma constante. Então, a soma dessas duas distâncias sempre dá uma constante. Beleza? Essa é a definição de uma elipse. Vou repetir de novo. Sempre quando a distância do foco a um ponto e a distância do outro foco a esse mesmo ponto vai dar um valor. E esse valor é sempre constante. Então, por exemplo, eu vou vindo para cá, essa distância diminui, mas essa aumenta. Só que a soma das duas é sempre o mesmo valor do que essa primeira. Entendeu? O valor sempre se mantém. Tá? Esse que é o esquema. Não. Beleza? Então, foi. A gente sabe tudo sobre elipse. Então, todo mundo tá fera. Agora eu vou falar de hipérbole. Hipérbole. Como que funciona a nossa amiga hipérbole? Ó, hipérbole. Se eu fosse dar um palpite assim, é Unicamp para cair hipérbole. Sabe por quê? Hipérbole tem muito a ver com espaço. E a Unicamp adora questões de espaço. Tá? Adora questões de espaço. Então, assim, falar de uma trajetória de um asteroide, alguma coisa do tipo. Tem muitas trajetórias hiperbólicas, tá? Então, esse é o desenho da hipérbole. Essa é uma das caras da hipérbole. Bem, o que a gente tem na hipérbole? Tem o centro, né? De novo, O. Tem o foco, F1. O foco, F2. O A1 e o A2. Certo? Então, a gente tem sempre esses pontos aí envolvendo a hipérbole. Bem, o que a gente sabe? O que é o A1 e o A2? O A1 e o A2 é o eixo real. Ah, eu esqueci de um aqui. B1 e B2. A1 e A2 é o eixo real. B1 e B2, eixo imaginário. Tá? A1, A2, eixo real. B1, B2, eixo imaginário. Por aqui é tudo que está rolando.
E o F1 e F2, focos. O all centro. Tá. A partir disso, eu vou definir as seguintes relações. A distância de A1 a A2, eu vou chamar de 2A. A distância de B1 a B2, eu vou chamar de 2B. E, claro, a distância focal de 2C, como a gente já fez. Então, até aqui, fera. Sucesso internacional. Bem, o que vai acontecer? Ó, quando a gente pensa numa hipérbole, você define a hipérbole a partir de assíntotas, tá? Retas assíntotas. O que são essas assíntotas? A assíntota é uma reta que passa pelo centro aqui da hipérbole, não necessariamente pelo centro, mas eu vou dar um exemplo que passa pelo centro. São duas retas que limitam a concavidade dessa hipérbole, o tamanho dessa abertura. Então, ó, essa boca em verde aqui, essa abertura dessa boca verde, está limitada pelas duas assíntotas roxas aqui, tá? Então, os coeficientes angulares dessas assíntotas. Bem, e essas assíntotas, se a gente for reparar, ela tem uma relação direta com os pontos A1, A2, B1 e B2. Por quê? Esses pontos são pontos que pertencem a essa reta, tá? São pontos. Tá vendo? Aqui é uma coordenada Y, aqui é uma coordenada X, tá vendo? Eu formo um quadradinho aqui. Então, ó, o B é essa distância aqui. E o 2B, né? É essa distância aqui. E o 2A é essa distância aqui no desenho. Bem, primeiro eu vou falar das assíntotas. A gente pode ter dois tipos de equação das assíntotas aí. Assíntotas pode ser assim, ó. Y é igual a mais ou menos B sobre A. Essa é a equação da assíntota. Tá? Então, Y é igual a B sobre A, aonde o B é esse tamanho. Claro que esse tipo de definição é quando a boca da elipse está voltada para o X. Tá? Então, é B sobre A quando a boca da elipse está voltada para o X. Segundo ponto importante é a equação da hipérbole. Lembrando que o A é o eixo real, o B é o eixo imaginário. Como que é a equação da nossa hipérbole? A equação da hipérbole é assim. O Y e o X têm valores diferentes multiplicando eles. E tem mais, tem um sinal de menos. Na hipérbole, necessariamente tem um sinal de menos. Tá certo? Na hipérbole, tem necessariamente um sinal de menos. É isso que acontece na hipérbole. Tá? Então, tem esse sinal de menos. Olha o que eu vou falar. O sinal de menos é sempre acompanhado pelo eixo imaginário. O sinal de menos vem com o eixo imaginário. Aonde tem menos é o eixo imaginário. Vou dar um exemplo. Pronto. Isso daqui é uma hipérbole. Pergunta: quem que é o b quadrado?
o 4. E o A quadrado necessariamente é o outro, o 9. Então o B vale 2 e o A vale 3. A gente descobriu então A e B. Exemplo 2. Esse exemplo 1, esse exemplo 2. Quem que é o B quadrado aqui? Dezesseis. Então, ó, o B quadrado é 16 e o A quadrado é 25. Então, a gente sabe que o B vale 4 e o A vale 5. Qual que é a consequência desse último? Esse último, a elipse, desculpa, a hipérbole, ela fica assim, ó. Nessa situação que o eixo imaginário está no X, a concavidade fica voltada para o Y. Ela se encontra dessa forma. A gente só tem dois tipos. Ou ela vai ser assim, ou ela vai ser assim. Quem que determina se ela está em pezinho ou se ela está deitada? Aonde está o sinal de menos? Se o sinal de menos está no X, ela é assim. Se o sinal de menos está no Y, ela é deitada. Sinal de menos no Y, boca voltada para o X. Sinal de menos no X, boca voltada para o Y. Tá? Essas são as duas situações que a gente tem. Trocou a ordem? Como assim trocou a ordem, Sara? Eu não entendi isso aí de trocar a ordem. Ah, tá. Porque o B era aqui e veio para cá. Porque o B, ele não acompanha a ordem, ele acompanha o sinal. O sinal de menos estava aqui. Então, esse é o B. O sinal de menos está aqui. Esse é o B. Entendeu? Por isso. Agora eu vou responder a Laura. Ó, se o menos está no Y, a boca é voltada para o X. Se o menos está no X quadrado, a boca é voltada para o Y. Ela é assim. Tá? Sim ou não? Então, ó, vamos para o próximo passo. Next move. Next move. Existe uma relação na hipérbole, vou chamar de 3 aqui, que envolve o C com A com B. Por que essa relação é importante? O A e o B, você sabe que aparece na equação da hipérbole. Da hipérbole, isso. Aparece na equação da hipérbole. O C não. Por que o C? O C é a coordenada do foco. Então, ó, o que eu quero trazer para vocês? Se a minha hipérbole tiver essa cara aqui, significa que eu vou ter dois focos. Sempre tem dois focos, né? Significa que eu tenho dois focos. Um foco vai ser C0 e o outro foco vai ser menos C0. Agora, se a hipérbole tiver essa cara aqui, o foco também muda, porque o foco acompanha a boca da hipérbole. Então, ó, nesse caso aqui, o menos está no X, então a boca virou para o Y. Se a boca virou para o Y, o foco também virou para o Y. Mudou dessa maneira, tá? Então, a gente tem a mudança na hipérbole, seguindo essa regra aí. Tá claríssimo isso?
Sim ou não? Não entendi. Ó, vou fazer o desenho. Nessa situação aqui, a boca tá assim, ó, voltada para o eixo X. A boca da hipérbole. Nessa situação aqui, a boca tá assim, ó, voltada para o eixo Y. Então, o foco tá aqui, ó, F1 e F2. Foco tá aqui. F1. Entendeu? Então, é assim que funciona. A gente só tem esses dois tipos de gráfico de hipérbole. Tá? Não tem mais nenhum outro. Se para você saber a coordenada do foco, você necessariamente precisa dessa relação entre os dois. Todo mundo entendendo tudo aí? Fera ou não? Domina o espaço-tempo aí? Já dá para criar uma máquina do tempo? Vou falar. Vixe, eu tenho que ver se eu lembro o que eu falei antes lá no Elite, lá no final. Isso aqui, esse finalzinho aqui, que eu repeti para a Laura. Repassa essa. Você quer que repasse essa daqui, Alice? Ou a esfera de novo? Ou a elipse de novo? Ou hipérbole, vixe. Falei todas, menos não certo, hipérbole. O 3, tá? Ó, eu vou repetir para Alice o 3, Laura. Aí depois você tenta me falar de novo aí o que você quer, que eu não consigo entender, não. Ó, primeiro a gente tem um Pitágoras aqui que relaciona a coordenada do centro e as coordenadas do eixo real e do eixo imaginário. Ó, o A é real e o B é imaginário. Mudou de nome aqui, só isso. Se o menos acompanha o Y, a concavidade é voltada para o X. E a coordenada do foco é x0. X0. E a gente sabe que o foco é C, né? Então fica C0 menos C0. Agora, se o menos acompanha o X, a boca é voltada para o Y. Se a boca é voltada para o Y, o que acontece? A coordenada do foco o foco fica em cima do eixo da ordenada. Se o foco fica em cima do eixo da ordenada, a coordenada do foco é 0, C. 0 menos C. Quando é no menos no X, a coordenada do foco fica em cima do eixo da abscissa. Então, é a coordenada 0, a coordenada 0. Certo? E aí, Laura? Foi muito complexo para você me falar o que é? Você não sabe explicar, entendeu? Então, fechou. Então, ó, eu fechei essa parte aqui de elipse e tal.
eu ver se não estou esquecendo nada. Parece que não. Então, ó. Você que é de exatas. Tem plantão amanhã? Não, não tem não. Tem duas listas. Se vocês quiserem fazer... Tem duas listas em aberto. Uma lista de matemática, de geometria analítica 2, a parte de circunferência, e tem uma lista de física em aberto, que é a de ondulatório. Se vocês quiserem fazer um plantão na semana que vem, na parte da manhã, assim, umas 10 horas da manhã, semana que vem, a gente faz um plantão. Vocês querem? Eu não. Também não. Não? Deixa quieto. Como ser iludido, né? É, não vai ter, então. Tá bom. Vamos dormir, né? Mas se fosse na parte da tarde, vocês fariam? Não também, né? Piorou. A Laura faria ali, ó. E aí, Laura? Força. Não, mas a gente deixa então para quando voltar volta às aulas. Aí vai dar certo, porque aí quando voltar às aulas, eu faço essas duas listas que eu tô devendo. Passar rápido também. Beleza? Então, ó. É isso aí, fera. Fera ferida. Eu acabei do que eu ia falar, viu? Eu achei que eu ia demorar mais um pouco, mas foi isso. Deixa eu só fazer um negócio aqui para deixar tudo muito claro na cabeça de vocês. Ó, às vezes, em alguns exercícios, você vai precisar comparar circunferência, hipérbole e elipse. Ó, eu vou fazer isso aqui de propósito, tá? Fala para mim quem quer circunferência, quem quer circunferência? Como que eu sei que a circunferência é 1? Eu sei que a circunferência é 1 porque os números que estão multiplicando o x e o y são os mesmos. Então, ó, você não olha para isso aqui, hein? Você olha para os números que estão multiplicando o x e o y. Se os números que estão multiplicando o x e o y são os mesmos, então significa que isso é uma circunferência. Quem que é a elipse? Dois. A elipse é 2. São números distintos no x e o y, só que ele possui todos os valores positivos. E claro, a última é a hipérbole. Tá? Mais uma situação. O que é isso? Elipse, porque o x é diferente do y e é tudo positivo, então isso é uma equação de uma elipse. Para você descobrir o a e o b, você não pode deixar assim. Tem que ser sempre um aqui. Então eu vou dividir todo mundo por 9. Então, ó, vai ficar x² sobre 9 mais 3y ao quadrado sobre 9, 9 sobre 9. Então, quer dizer que x² sobre 9 mais y² sobre 3 é igual. Tá? Então, isso é elipse. Não, é 9, né? Pera. Então, ó.
Cuidado, FUVEST e Unicamp. Dificilmente eles vão fazer um exercício sobre elipse e sobre parábola, esse tipo de coisa. Mas pode ser a resposta. Ele monta um exercício qualquer lá e pergunta: que figura é essa da sua resposta? Tá? Você chega numa equação lá. A sua resposta é uma equação ou alguma coisa do tipo. As soluções são pontos que pertencem a uma determinada equação, coisas do tipo. E ele pergunta: que figura é essa? Já caiu na Unicamp recentemente, eu acho, num exercício de números complexos. Ele tinha um exercício de números complexos, que era igualdade de números complexos. Vocês igualavam um lado ao outro, e aí ele perguntava que figura é essa, tá? Então vocês precisam saber essas coisas aqui para você conseguir identificar qual é o tipo de figura. Alguma dúvida? Então, ó, vocês estão livres. Livres por 17 dias. O céu é o limite agora. Adeus. Eu pretendo não morrer, tá? Agora, vocês. Tchau. Juiz, hein? Até. Tchau. Vocês não viram a hora de chegar esse momento, né?